Ele é ex-deputado federal, ex-governador do estado de Alagoas, foi o primeiro presidente eleito democraticamente, ou seja, eleito pelo voto popular depois da ditadura militar, foi o presidente mais jovem do país e hoje ele é senador pelo PROS. É isso? Senador Fernando Collor de Mello, um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito bom dia e muito obrigado a vocês pela oportunidade que me dão de participar do seu programa. Obrigado, senhor, pela deferência. Senador, o senhor conhece muito bem os efeitos de uma CPI. A comissão que foi aberta para apurar denúncias sobre o PC Farias, que foi tesoureiro da sua campanha, culminou no seu impeachment em 1992. O senhor acredita que ao longo das investigações da CPI da Covid surgirá algum fato novo determinante para o impeachment do atual presidente? Sim, é por isso que eu digo que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A CPI ela tem como seu pressuposto para ser instalada que tenha um objeto definido do que ela vai, a que ela se propõe, do que ela vai buscar se informar e obter essas informações com vistas a continuar o seu trabalho. Então, o objeto definido, por exemplo, da CPMI, no meu caso era a CPMI, era uma comissão parlamentar mista, constituída por deputados e senadores. Esta é uma CPI. Mas, enfim, todas elas tinham um objeto definido. A minha, o objeto definido era para averiguar as ações do Paulo César Farias, que havia sido meu tesoureiro de campanha, dentro do nosso governo. E ele nunca participou do governo, nunca teve nenhuma vinculação direta com o governo, a não ser uma pessoa conhecida porque participara de uma eleição presidencial. Então, o objeto definido era para averiguar as ações e as atitudes do Paulo César Farias. Esse era o objeto definido. E ela desagou para averiguar o presidente da República. Então, a CPI é assim, ela nasce, a gente sabe como nasce, não sabe como ela termina. No presente momento, há uma CPI, que é uma CPI somente do Senado, com um número muito mais reduzido de pessoas. A minha CPI tinha 30 e tantos integrantes, essa tem 11 integrantes. E o objeto definido é tratar da questão do Covid, da aplicação dos recursos do Covid, dos recursos que foram enviados para estados e municípios, para averiguar a questão do oxigênio lá que faltou em Manaus, para averiguar a questão do remédio, daquela cloroquina, enfim, esse é o objeto definido, não é? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a intenção daqueles que elaboraram o pedido de instalação da CPI, que o interesse velado deles é atingir o presidente da República. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e em breve isso será desvelado e ficará claro que o objeto da CPI será atingir o presidente da República. A diferença é que ao Senado não cabe por prerrogativa, que não é dele, é da Câmara, não cabe levar isso a um processo de impeachment em função de se entender que houve crime de responsabilidade do presidente da República. Cabe à Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, a intenção velada, como eu disse, por enquanto, porque até agora não foi isso colocado às claras, eu não tenho dúvida nenhuma de que é atingir o presidente da República. Mas o senhor não acha que seria necessário desvendar fatos sobre a condução do combate à pandemia? Eu acho que sim, eu acho que tudo isso que estão dizendo, essas dúvidas que existem sobre os recursos que foram enviados, como foram aplicados, essa questão do oxigênio que não chegou, todos esses pontos são importantes, sim, eles serem averiguados. Eu me posiciono contra a instalação da CPI no Senado, porque no momento em que nós estamos vivendo, que é um momento único,
essa questão da pandemia. Nós estamos todos hoje vivendo num combate a um inimigo que é comum, que é a pandemia do Covid-19. Então, nesse momento em que nós temos que estar unidos, todos fortalecidos nessa união para buscar minimizar os efeitos da Covid sobre a população, nós criarmos uma CPI nesse momento é dividir, no mínimo, é dividir as nossas atenções e diminuir as nossas energias e os nossos esforços no combate que deve ser dado à disseminação desse vírus aqui no Brasil. Ou seja, a CPI vai mais atrapalhar o combate à pandemia do que ajudar. Do que ajudar. Então, o que eu coloco é o seguinte: CPI, para apurar isso, sem dúvida nenhuma, sou favorável. O que eu não sou favorável é a oportunidade em que ela está sendo instalada. Isso poderia esperar mais, deixa passar mais um tempo para que essa pandemia, enfim, que Deus assim permitir, nos deixe, né, para que então se faça essas apurações. Mas, no momento, isso atrapalhará demais todas as ações encetadas no sentido de fazer frente a coronavírus, ao Covid-19. Senador Collor, essa semana eu conversei com o senador Omar Aziz, que deverá ser confirmado como presidente da CPI da Covid. Ele me disse que possíveis pressões, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, não devem interferir na condução das investigações da comissão. O senhor acredita que o Senado está realmente blindado de pressões vindas, principalmente do Palácio do Planalto, que é o dono da caneta? Não, eu acho que nós estamos vivendo, eu acho que não. Nós estamos vivendo um momento de muita polarização. Polarização que está causando ressentimento, medo, dissabores entre amigos, entre próprios familiares, vivendo momentos de uma divisão profunda, de uma polarização muito grande na sociedade brasileira. Então, é impossível uma CPI, sem querer discordar frontalmente do futuro presidente desta comissão parlamentar de inquérito, mas é impossível que essa comissão evite pressão de um lado e do outro. Pressão haverá sempre daquele que está sendo atacado pela CPI, está sendo observado, está sendo investigado pela CPI, e daqueles que estão investigando. De um lado e do outro vai existir pressão. Isso é impossível não acontecer, né? Você acha que essa comissão, do jeito que ela foi instituída, quer dizer, ainda não foi votado, não foi confirmado ainda, mas os nomes já estão aí. Você acha que esses senadores, eles permanecerão firmes em seu propósito de investigar ou cederão em algum momento a essas pressões? Olha, eu acredito que poderão ceder algumas pressões, de um lado ou do outro. Por exemplo, na minha CPMI, que levou ao meu afastamento, nós do governo, tínhamos maioria. Tínhamos maioria na CPI. Então, tudo levava a crer que, se a nossa maioria se fizesse prevalecer na decisão final, quando da leitura do relatório, a CPI chegaria à conclusão de que não havia nada a se colocar contra o presidente da República, né? Então, e nós tínhamos maioria. Então, isso foi fruto de quê? Fruto de uma grande pressão que houve sobre a CPI, a CPMI, no caso. Então, em todas as CPIs... Da onde veio essa pressão, senador? A pressão veio de partidos políticos, veio antagônicos a mim, né? E com isso se espalhou também pela parte do empresariado, pela Avenida Paulista, pela Brigadeiro, né? Enfim, nesses locais aí é que se localizavam os principais ofensores dentro da CPI contra a minha pessoa. Então, foi um conjunto de fatores que exerceu essa pressão enorme dentro da CPMI e que levou, enfim, a um relatório que era desfavorável a mim.
Então, todas as CPIs têm pressões de um lado e do outro. Então, não adianta nós acharmos que a CPI está blindada contra qualquer tipo de pressão. Não. A CPI ela tem contatos com a sociedade, ela tem contatos com os partidos políticos, ela tem contatos com os seus integrantes, com companheiros, tem contatos com as suas bases eleitorais, tem contatos, cada um deles tem os seus amigos, tem as suas preferências. Então, achar que hoje tem uma maioria dita independente ou de oposição, um conjunto de oposição e de independência que formam a maioria, é achar muito cedo ainda que isso vai prevalecer. Poderá haver mudanças. Tanto poderá haver um reforço para a maioria, o que hoje se diz constituída, como poderá haver uma mudança de que essa maioria venha para o lado de defesa do governo. Então, tanto pode acontecer uma coisa como outra. Tudo vai depender do desenrolar dos acontecimentos. O senhor, enquanto presidente da República, sofreu um processo de impeachment, foi retirado do Palácio do Planalto, mas anos depois, agora recentemente, o senhor votou sim para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor votaria num possível impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro? Eu sou rigorosamente contra o impeachment. Eu acho que nós temos que acabar com essa ideia de qualquer coisa que existe é um impeachment. Vejam, vamos ver, hoje na Câmara dos Deputados existem mais de 100 pedidos de impeachment. Mais de 100 pedidos de impeachment, os mais variados. Então isso virou uma balela, isso virou quase uma brincadeira. Impeachment não é uma coisa que a gente pegue com um lenço de papel, que utilize e jogue fora na medida das nossas necessidades. Não, impeachment é uma coisa muito séria. Mas no Brasil, o que aconteceu? No Brasil aconteceu que a lei foi instrumentalizada para atender os pedidos, né, de uma maioria parlamentar, de uma decisão parlamentar tomada anteriormente. Então, a lei foi instrumentalizada, totalmente instrumentalizada para atender à decisão tomada adrede por aqueles que formaram a maioria dentro do Congresso Nacional ou dentro do Senado Federal, como foi o caso da atual CPI. Então, eu sou, por definição, contra o impeachment hoje do presidente Bolsonaro, porque entendo que ele não há crime de responsabilidade que possa, assim, ser personalizado como uma pessoa que cometeu crime de responsabilidade, e por achar que realmente chega de se utilizar desse mecanismo por qualquer motivo. Eu sou a favor que seja cumprido o mandato presidencial, que foi vitorioso nas eleições de 2018 e que vem fazendo um governo de acordo com aquilo que prometeu. Pode-se dizer tudo do presidente, menos que ele não vem cumprindo rigorosamente com aquilo que ele prometeu na campanha. O senhor se arrepende, então, de ter votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma? No caso da ex-presidente Dilma, tem um outro fato que é interessante lembrar e anotar. Logo no começo, ainda era chefe da Casa Civil dela, da presidente Dilma, o Antônio Palocci. E eu sentia no Congresso já se formando um clima de animosidade em relação à presidente, ou à presidenta, como ela gosta que chamem. Então, eu fui a ele e disse: ministro, eu estou achando difícil a situação e tal, assim, assado. Ele disse: não se preocupe não, senador, porque tudo que nós estamos enviando ao Congresso está sendo aprovado, a relação é muito boa. Eu falei: bom, avisei a ele. Depois ele saiu, veio a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Tive uma conversa com ela no mesmo diapasão, no mesmo tom, dizendo a ela: olha, estou preocupado porque está havendo um movimento ainda pequeno, mas que vai tomar forma
para entrar com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela disse, não, senador, não se preocupe quanto a isso e tal. Depois veio o Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil. A mesma coisa, a mesma conversa. Disse, não se preocupe não, fique tranquilo que não há nada, está tudo tranquilo, está tudo muito bem. Finalmente fui a ela e disse, presidente, estou preocupado porque há no Congresso um movimento para realizar um impeachment da senhora. Ela tomou um susto, ela estava com a caneta na mão, assim, olhando para o papel enquanto eu falava. Ela tomou um susto. Aí ela disse, mas você está contra mim? Eu falei, não estou contra nem a favor. Eu estou apenas querendo lhe advertir de que está havendo esse movimento. Não vai haver nada e tal, muito bem. Então aconteceu a questão da CPMI e o voto que eu dei, não me arrependo do voto, porque havia realmente a questão objetiva das chamadas pedaladas fiscais, que embora o nome seja até um nome jocoso, mas tem uma certa simpatia, né? Até porque hoje a bicicleta tomou aí o número de pessoas que utilizam bicicleta aumentou enormemente, né? Para gáudio das fabricantes de bicicletas, mas o fato é que havia realmente esse crime, essa ação que se constituía no crime de responsabilidade, e eu votei pelo impeachment dela. E interessante a se notar é que no impeachment dela, o mesmo rito foi o rito que presidiu o meu processo de impeachment e o dela, sendo que no meu, de acordo com o que diz a Constituição, que era a mesma no caso e no outro, dizia que, havendo crime de responsabilidade, perde o mandato e os direitos políticos... Inelegível. Fica inelegível. Não tem e ou, é e. É a conjunção. Não é? E perde os direitos políticos por 8 anos. Inabilitado por 8 anos para o exercício de função pública. Então, no caso da presidente Dilma, volto a dizer, a mesma legislação, a mesma Constituição, a mesma legislação, o mesmo rito, tudo igual, mas o dela, ela não foi penalizada com a perda dos direitos políticos. Tanto que ela pôde ser candidata ao Senado por Minas Gerais, 1 ano depois, 2 anos depois. Né? Por que 2 pesos e 2 medidas, senador? Não sei, não posso dizer assim, não saberia dizer. Foram 2 pesos e 2 medidas, sem dúvida nenhuma, foram 2 pesos e 2 medidas. Senador Collor, em uma entrevista recente, o senhor disse que o Brasil pode virar um pária internacional caso insista na atual política externa do meio ambiente. Quais seriam, na sua avaliação, as mudanças necessárias para que a gente volte a conquistar a confiabilidade do mundo global? Um fora Salles seria um bom começo? Olha, o que eu fiquei muito animado foi com o discurso ontem do presidente da República. O discurso dele de 7 minutos na Cúpula da Terra, em boa hora promovida pelo presidente Biden, foi um discurso perfeito. Resta agora colocá-lo em prática. Colocando em prática, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa posição hoje extremamente incômoda em que nós estamos metidos, né, que é essa posição de ser um pária na questão ambiental, isso vai mudar rapidamente. Basta que ele mande, determine fazer aquilo que ele falou. E para isso, nós precisamos colocar a nossa política externa junto. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente têm que caminhar em conjunto, no momento sempre e, sobretudo, no momento como esse. Porque a diplomacia brasileira ela tem que preservar e perseverar naquilo que ela construiu ao longo dos 70 anos, desses últimos 70 anos de êxito no exercício da diplomacia brasileira, que é respeitar o direito internacional, respeitar as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
acatar as deliberações da Assembleia Geral das Nações Unidas, enfim, e de perseverar, como disse, de preservar todas esse modus operandi da política externa brasileira ao longo desses 70 anos. Então, para isso, é necessário que ela esteja coadunada com o propósito do presidente, ontem manifestado no seu discurso, feito na cúpula, durante o dia da cúpula, no dia em que se comemorava o Dia da Terra, na cúpula promovida pelo presidente Biden, e fazer com que isso se entrose com a política externa brasileira, a política ambiental, porque a política externa brasileira hoje, ela se resume a um fato. Os nossos embaixadores, onde quer que você pense, na comunidade, os embaixadores na comunidade europeia, os embaixadores na China, os embaixadores nos Estados Unidos, o embaixador na Argentina, o embaixador, enfim, onde se você quiser dizer, todos eles, nossos embaixadores, são cobrados dos governos em que eles estão acreditados, eles são questionados sobre a questão ambiental. É a primeira pergunta. Quando se vai tratar de um aumento da diminuição da cota de importação de produtos nossos, por exemplo, pelos Estados Unidos, eles vão perguntar, vem cá, e como é que está indo a questão da devastação na Amazônia? O que é que vocês têm feito? O que é que vocês têm feito para evitar a emanação de carbono? O que é que vocês têm feito contra o efeito o que vocês têm feito contra as mudanças climáticas? Enfim, são essas as perguntas principais e primeiras perguntas que são feitas a qualquer embaixador hoje do Brasil ao redor do mundo. Que hoje então, há a necessidade de uma contrapartida ao fechar negócio com o mundo. Sim, o mundo desenvolvido pede uma contrapartida na questão ambiental. Sim, o que existe hoje é uma coisa muito mais séria, porque a decisão não é somente do governo, dos governos mundiais. Os governantes, os líderes mundiais estão sendo hoje, do mundo desenvolvido, vamos dizer assim, do mundo desenvolvido, esses líderes mundiais, eles estão sendo cobrados e pressionados pela sociedade dos seus respectivos países e cobrados também pelos empresários dos seus respectivos países. Pressionados, os empresários por quê? Pressionados pela sociedade do seu país, eles estão sendo cobrados. Vem cá, um que venda sapatos, faça sapatos. Vem cá, esse couro está vindo de onde? É do Brasil? No Brasil, então eu não compro porque esse couro é fruto de um animal que foi abatido em terras que foram devastadas na Amazônia. A soja. Essa soja do Brasil, essa soja eu não vou comprar porque é fruto de terras que foram desmatadas. Foram desmatadas, florestas que foram desmatadas e que está para plantar soja. E assim por diante. Minérios, não, porque minérios que estão sendo obtidos em terras indígenas. Então, é essa a cobrança. Então, isso tem um reflexo na economia brasileira. Na economia brasileira. No momento, agora mesmo, a China deixou de comprar 70% da soja, ela vinha comprando uma certa quantidade de soja do Brasil e reduziu em 70% a compra de soja. No momento em que a China está precisando muito dessa soja. E foi comprar onde? Dos Estados Unidos. Eu não sei se tem uma relação de causa e efeito com essa decisão do governo chinês, mas em função desse entrevero havido entre o governo brasileiro e o governo da China. Mas o fato é que existiu, que isso está existindo. Deus queira que tenha sido apenas uma decisão para beneficiar os Estados Unidos numa negociação que eles estejam fazendo lá entre eles, Estados Unidos e governo americano e governo chinês, de que não tenha nada a ver com com uma represália ao Brasil pelo fato da China ter sido tão atacada, né, pelo Brasil no momento dessa pandemia e antes mesmo dessa pandemia, com a questão do 5G, enfim. Então, essas questões que são muito importantes. Daí eu defender
que a política externa brasileira hoje ela tem que estar atrelada, ou melhor dizendo, a política do meio ambiente tem que estar atrelada à política externa brasileira. Ele tem que ser atendido pelo Ministério do Meio Ambiente e ele sendo atendido, o discurso dele, nos termos em que ele fez, se for implementado, isso atende aos reclamos do mundo. E esses reclamos do mundo sendo atendidos, o Ministério das Relações Exteriores, pela nossa diplomacia, que é considerada num grau de excelência, ela saberá fazer o seu trabalho para diminuir os estragos na área econômica que as queimadas, por exemplo, hoje, que são o assunto em voga, da Amazônia esteja causando ao Brasil. O discurso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima surpreendeu a comunidade internacional, mas ele foi de encontro a tudo o que o presidente pregou desde a campanha. Né? Ele fez um discurso inverso, tanto que surpreendeu o Brasil e surpreendeu o mundo. Mas eu pergunto, a fala do presidente de fato convenceu a comunidade internacional? Porque nós temos um ministro do Meio Ambiente que é tido por todo mundo como um inimigo do meio ambiente. E ele continua à frente da pasta. Foi dado um primeiro passo, não é? O primeiro passo foi de manifestar as intenções dentro de uma cúpula extremamente importante, num momento extremamente simbólico da luta que nós estamos travando contra as mudanças climáticas e a diminuição das emanações de carbono. Então, foi um discurso feito num momento muito importante e simbólico, como disse, e muito bom. Foi muito bom o que o presidente ali colocou. Como eu falei anteriormente, resta agora colocar isso em prática. Há um ditado espanhol que diz: del dicho al hecho hay un gran trecho. Quer dizer, daquilo que é dito e daquilo que é feito a partir do que é dito, há um grande caminho a ser percorrido. O que nós esperamos é que esse grande caminho a ser percorrido do dito ao que venha a ser implementado seja um espaço o mais curto possível, para que nós possamos dar uma resposta à comunidade internacional de que sim, nós somos uns parceiros que podem contar eles como um parceiro confiável, um parceiro que vai cumprir com as suas obrigações, até porque as nossas obrigações ninguém nos impôs, foram obrigações que nós próprios nos impomos. Dentro do Acordo de Paris, por exemplo, né, nós colocamos, cada país dizia as suas metas. E nós, o Brasil, não foi diferente. Nós colocamos as nossas metas. Então, se nós assumimos esse compromisso, nós temos que cumpri-lo. Então, com esse... O senhor acha que o ministro Salles é o homem certo para dar cumprimento a essas metas, a esses compromissos que o presidente celebrou? A política, de um modo geral, não é? Ela é ditada pelo líder político da nação. O presidente da República é o líder político da nação, é o chefe de governo e chefe de Estado. A política é estabelecida pelo presidente da República, que é o chefe de governo e o chefe de Estado. A ele cabe dar as diretrizes aos diversos ministros das ações que ele deseja ver empreendidas, não é? Ele mesmo diz, eu dou direito ao meu ministro de escolher a sua equipe, mas cobrarei dele responsabilidade na aplicação das medidas que eu desejo ver implantadas. Então, qualquer ministro, seja ele do meio ambiente ou qualquer um outro, ele tem que obedecer ao que o presidente determinar. E ontem, o presidente determinou, com o testemunho de mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, ele assumiu esse compromisso de reduzir as emanações, de reduzir o desmatamento da Amazônia, de aumentar os recursos para a fiscalização por parte do IBAMA das áreas de floresta. Então, ele assumiu esse compromisso diante da sua população, que é o mais importante, diante do povo brasileiro, e diante de mais de 500 milhões de pessoas no mundo. Então, tudo isso faz com que ele tenha uma grande responsabilidade e dá a essa missão
ao atual ministro do Meio Ambiente, seja ele qual for. Seja ele qual for, tem que cumprir agora as determinações do presidente da República com base nos compromissos assumidos no pronunciamento ontem na Cúpula da Terra. Isso é que é fundamental. A pessoa aí interfere menos. O que interfere mais, no caso específico agora do meio ambiente, são as diretrizes traçadas pelo presidente da República e os compromissos assumidos diante da comunidade internacional. O senhor recentemente afirmou que a chamada terceira via para as eleições de 2022, tentando ser formada aí, ela seria triturada caso o ex-presidente Lula retornasse, como de fato deve retornar, a esse páreo eleitoral. O senhor não acredita numa terceira via? Por quê? Não, porque a terceira via ela não existe. Eu costumo dizer, assim, brincando um pouco, embora o assunto seja muito sério, que terceira via existe na literatura. Na prática política, o que existe é uma polarização. É a polarização. Então, o Brasil hoje dividido do jeito que está, como já tratamos disso anteriormente, dividido, né, como se encontra a sociedade brasileira, ela está dividida entre um lado e outro. E quem não se sente representado, senador, nem pela esquerda de Lula, nem pela direita de Bolsonaro? Onde é que fica? O que escolhe? Vai para a França? Acaba pendendo para um dos lados. Porque, em tese, cada um tem 30%. Tanto o presidente Bolsonaro, o candidato à reeleição, quanto o ex-presidente Lula, se ele vier a ser o candidato, né? Se ele vier a ser o candidato do PT. Estou dizendo essas duas forças. Então, cada um terá 30% dos votos. Tem 30%. Numa coalizão, por exemplo, entre Ciro Gomes, Marina Silva, Luciano Huck, João Dória, não é capaz de, talvez, puxar um pouco votos aqui do Lula, votos aqui do Bolsonaro e votos de quem não se sente representado por nenhum desses dois extremos? Eu acho mais fácil que os votos que, eventualmente, esses candidatos que você elencou tenham, que esses votos migrem ou para um ou para outro. Conforme aconteceu em 2018. Esse é o movimento mais fácil, de acontecer. Até porque tem na psicologia do eleitor, de um modo geral, aquela questão de não querer votar em candidato que não tem chance de vitória. Como se fosse uma aposta. Isso faz parte de cada um, né? Depende da pessoa. Mas muitas não gostam de votar em candidato que não tem a chance de ganhar. São aqueles o eleitor encara a eleição como um jogo, senador? Não. Um jogo de aposta? Não é jogo de aposta, não. Não é jogo de aposta, não. É um jogo em que o sentimento das pessoas estão falando mais alto, não é, do que qualquer outra coisa. Então, a pessoa, ela, nesse meio dos 30%, vamos dizer, que esteja distribuída por esses candidatos que você nominou, e eles vão verificar que o candidato deles, que eles escolheram inicialmente, é um candidato que não tem chance. Não vou votar nesse candidato, porque esse candidato não tem chance. Então vem o chamado voto útil, que em toda eleição tem o chamado voto útil. Isso é muito falado, muito propalado, não é que seja um jogo. É a busca pelo voto útil. Não é? Então, aqueles que se sentem nessa posição de que o candidato que ele escolheu não tem chance de se eleger, ele vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai dizer, vou votar num dos dois. Qual dos dois se assemelha mais com aquilo que eu penso, com aquilo que eu idealizo? É esse. Então, vou votar nesse. O outro já diz, qual é o outro? Vai votar no outro. Então, é o voto útil que vai prevalecer. No início da eleição, o voto útil vai se fazer presente, distribuído dentre esses outros candidatos que não os dois principais. Na medida em que a campanha for avançando e evoluindo, a tendência é de que uma parcela grande desses que estão distribuídos por esses candidatos saiam desses candidatos por vê-los sem condições de vitória
e caiam para um lado ou para o outro, caiam no sentido de votar escolhendo um lado ou um outro para ser o seu candidato a presidente da República. É assim que a coisa funciona. Se a política brasileira tende ao dualismo, por que temos tantos partidos e tantas ideologias políticas? Excelente pergunta, excelente pergunta. E aí a gente vê, retornando a 30 anos atrás, 89. Em 89, Raquel, nós tivemos 22 candidatos a presidente da República. Em 1989. O senhor bateu todos eles. E eu, graças a Deus, fui o vitorioso, né? Então, hoje, nós temos cerca de 60 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral em condições de lançar candidatos. Se cada um deles quiser lançar um candidato, pode lançar candidato. Não vai acontecer isso, porque muitos vão se coligar com outros partidos para apoiar um candidato desses que estão aí. Então, é isso que nos chama a atenção, é o número, é o esfacelamento, não é, da sociedade brasileira em diversos matizes ideológicos, e eu não sei se existem matizes ideológicos que deem para preencher o ideário de 60 partidos políticos. Então, há um exagero. Daí eu sempre ter defendido uma grande reforma política nesse país. Uma reforma política desse país que privilegie os partidos, que as pessoas votem nos partidos. E hoje, se a gente pergunta a qualquer pessoa, a gente pode fazer esse teste. Você chega a dizer assim, você se lembra em quem você votou para deputado estadual? Às vezes não se lembram nem do nome, mas quando se lembra do nome, você pergunta qual o partido dele? Essa segunda pergunta é fatal. É fatal. Praticamente ninguém saberá dizer a que partido pertence o candidato em que eles votaram. Então, essa reforma política passa para o fortalecimento da democracia brasileira. Nós precisamos de uma reforma política que privilegie os partidos políticos como os canais de comunicação com a sociedade. É claro que a pessoa ela influi bastante. É aquela que conduz a mensagem do partido, mas levando o estandarte do partido à mostra, né, para que todos vejam o que aquele partido defende pela voz do candidato que está se apresentando. Então, precisamos dessa reforma política, precisamos de discutir o sistema político brasileiro, saber se esse sistema presidencialista de coalizão, que eu chamo de a verdadeira carroça do sistema político, é esse sistema presidencialista de coalizão, e se não seria interessante nós partirmos para o parlamentarismo, que é um sistema de governo contemporâneo, adequado, não é? Ágil, que traz no seu bojo o antídoto contra a crise de governabilidade que acomete todos aqueles que, exercendo o presidencialismo de coalizão, enfrentam a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, dependendo do estilo do presidente que esteja exercendo o mandato, e que traz crises acima de crises. O parlamentarismo não. Ele traz no seu bojo, não é, o antídoto contra a crise, porque se o governo, o chefe de governo, porque aí é dividido, né, como vocês sabem, é chefe de Estado e chefe de governo. O presidente da República é eleito para ser chefe de Estado. Então ele conduz as Forças Armadas, ele conduz a política externa, ele, enfim, tem essa representação de Estado. E o chefe de governo, que é aquele que administra, que governa, que escolhe os ministros, que faz o plano de governo, é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido dentre os pares da Assembleia Nacional, ou dentro do Congresso Nacional, dependendo do país. Eles se reúnem, formam uma maioria, certo número de partidos, formam uma maioria e estabelecem um programa de governo. O programa de governo é esse, e mostram à população qual é o programa de governo. E escolhem, dentre eles, que formam a maioria e que apresentaram esse programa de governo, um deles para ser o primeiro-ministro encarregado de aplicar, de exercer
responsável pela execução de todos os programas e de todos os projetos que estão ali colocados na proposta de governo. Se esse primeiro-ministro não cumpre com o seu papel devidamente, ele é substituído. Tem o voto chamado de desconfiança, né? E ele automaticamente cai e é escolhido um novo primeiro-ministro. Mas acontece que o governo continua, porque há uma estrutura burocrática por trás do segundo e terceiro escalões, que são aqueles escalões que realmente conduzem o dia a dia da máquina administrativa. Eles são pessoas concursadas. Eles não são como no Brasil, que no Brasil o presidente da República tem à sua disposição hoje 27 mil, na minha época tinha mais, eu reduzi isso bastante, mas hoje existem ainda 27 mil cargos em comissão de livre provimento por parte do presidente da República. Imaginem só, um presidente da República nomear 27 mil pessoas para segundo e terceiros escalões do governo, que são exatamente, como eu falei, aqueles escalões que carregam o piano nas costas, né, como se diz popularmente. Então, o parlamentarismo ele traz essa grande vantagem do governo continuar. Caiu o governo, mas a máquina continua funcionando. Enfim, eu sou parlamentarista, por isso que, desculpe, eu estou me estendendo um pouco na defesa do parlamentarismo. Mas isso para dizer que é um dos pontos que a grande reforma política ela tem que tratar. E tem que tratar também melhorar a qualificação da representação parlamentar. Nós temos que trabalhar para que os partidos sejam reduzidos, tem que haver uma cláusula de barreira mais exigente, para que os partidos possam ter um funcionamento parlamentar de acordo com o número dos seus representantes. Hoje, no Congresso, na Câmara dos Deputados, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 30 partidos, representantes de 30 partidos que estão lá na Câmara dos Deputados. Então, você imagina como um presidente da República que vai se entender, que vai dialogar sobre um projeto determinado que enviou para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, como ele vai dialogar com cerca de 30 parlamentares, 30 líderes diferentes de partido. Cada um querendo uma coisa. Cada um tendo a sua ideia, cada um tendo o seu posicionamento. Então é preciso uma grande reforma política, pronto. É isso. Senador, o senhor não acredita na viabilidade de uma terceira via. Então, cairíamos, consequentemente, num duelo entre Lula e Bolsonaro. Nesse caso, de que lado o senhor estaria? Eu estou apoiando o presidente Bolsonaro. Eu estarei com o presidente Bolsonaro. O senhor é economista de formação, jornalista de formação, mas a sua vocação é a política. O senhor já foi presidente da República, já ocupou cargos tanto no Executivo quanto no Legislativo, onde o senhor atualmente é senador. E aí eu te pergunto, passa pela sua cabeça voltar ao Palácio do Planalto? Não. Ou voltar à Casa da Dinda como presidente? Já que o senhor não sai da Casa da Dinda. Não. Eu permaneço na Casa da Dinda, mas presidência da República, eu acho que já passou, tudo tem o seu tempo, não é? Eu acho que foi um momento importante, eu me sinto muito regozijado pelo fato de ter, mais do que isso, muito orgulhoso, muito recompensado por ter exercido a mais alta função pública do país, a mais alta magistratura do país. Então, isso aos 40 anos de idade, até hoje o mais jovem presidente das Américas. Então, isso para mim, tendo participado de uma eleição em que figuravam personalidades tão importantes quanto Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Covas, Leonel Brizola, o Lula, enfim, tantos outros, né? Então, isso aí me recompensa demais o fato de ter vencido uma eleição disputando com pessoas tão qualificadas, ter vencido essa eleição e de poder ter exercido um governo
que realmente mudou a feição do Brasil, com a abertura comercial, com a vinda dos telefones celulares, de novos computadores, dos carros que deixaram de ser carroças, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, da minha política ambiental com a realização da Rio 92, que foi um marco na discussão ambiental até hoje do mundo, é um paradigma. Qualquer tema hoje que se levante sempre se referem a 1992, na Conferência do Rio, que eu tive a honra de presidir, né? Enfim, e tantos outros. A Lei Rouanet da cultura, uma lei importantíssima que as pessoas criticavam muito, que eu era contra a cultura. Imagina, logo eu contra a cultura. Mas, enfim, o pessoal, no começo da cultura, ficou muito contra mim, porque eu extingui todos os subsídios no plano econômico para fazer uma arrumação da casa. Vem cá, eu tenho que extinguir esses subsídios todos para depois ir selecionando e vendo aqueles que realmente interessam ao Estado brasileiro continuar. E nisso disseram que eu estava sendo inimigo da cultura. E aí veio a Lei Rouanet, do secretário, o nome do secretário de Cultura, que é o embaixador Rouanet, e que é uma lei que até hoje está aí, rígida. É uma lei que, embora de vez em quando sendo atacada por determinados atores, não necessariamente atores, aqueles que atuam no teatro, no cinema, mas atores de um modo geral, da cena cultural, então que vêm e atacam a Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet está aí, inabalável. Então é um grande orgulho que eu tenho que a cultura brasileira esteja ainda hoje, e espero que sempre, né, sendo pautada por aquilo que trouxe a Lei Rouanet de inovação e de novidades, enfim. Enfim, tem muitas coisas que foram feitas, que foram realizadas, sobretudo a mudança da mentalidade do brasileiro, que pelo fato do país ser um país tão fechado, um país hermeticamente fechado ao mundo, era um país que se colocava numa posição de inferioridade, com medo de enfrentar o mundo exterior, com medo de colocar o barco, desamarrar o barco do porto e se lançar ao mar, enfunar as suas velas e ir em busca de outros territórios, de outras áreas, de outras parcerias. E foi isso que aconteceu no Brasil. Então, essa abertura comercial trouxe uma nova visão de mundo para o povo brasileiro, trouxe uma vantagem muito grande para o consumidor brasileiro, que antes comprava produtos de má qualidade pelo fechamento das nossas fronteiras e pelos nichos que se criavam das chamadas reservas de mercado. O consumidor era obrigado a comprar produtos de baixa qualidade a um preço muito alto. Quando houve abertura comercial e a concorrência começou a ser empreendida, isso mudou. Então, a indústria brasileira teve rapidamente que se reinventar, se reciclar, melhor dizendo, se reciclar para poder fazer frente aos produtos importados. E, para isso, nós criamos um programa brasileiro de qualidade e produtividade, que era exatamente um programa que destinava recursos para que as indústrias pudessem mais rapidamente se adequar a um novo momento em que elas estavam vivendo de uma concorrência de fato, no caso com os produtos estrangeiros. Então foi uma mudança muito grande que aconteceu no Brasil e que isso já me deixa extremamente feliz e honrado, e por isso eu penso continuar, se na eleição próxima me apresentarei novamente como candidato ao Senado, colocarei meu nome à disposição do eleitorado para ser eleito ou não, eu espero que eleito, senador da República, e aí nessa posição eu me encontro muito bem, não penso na presidência da República. Senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, muito obrigada pela entrevista, espero tê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço a você a atenção, a gentileza de toda a equipe de poder me conceder esse espaço para podermos tratar de assuntos do interesse que acredito de todos nós. Muito obrigado a você, Raquel, e um bom dia a todos e uma boa semana. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau!